Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que é o maior canal de experimentos de química de todo o estado do Espírito Santo. Então, hoje eu irei mostrar para vocês uma outra experiência de reação química direta entre o gás cloro e um outro elemento químico. Eu já tinha gravado a reação do cloro com enxofre, e hoje nós vamos mostrar a reação química entre o cloro e o iodo e os produtos formados nessa reação química. Ou seja, essa é uma experiência um pouco mais aleatória que eu resolvi gravar no meu lugar que eu uso como laboratório, e eu resolvi gravar em vídeo porque ela é bem interessante e para poder divulgar aqui para vocês poderem assistir. Então aqui isso consiste basicamente na reação química direta entre o elemento químico iodo e o elemento químico cloro. Os dois são elementos químicos, digamos, primos entre si, porque eles estão da mesma família, do grupo dos halogênios. Então nós já fizemos um vídeo mostrando as propriedades e as reações químicas dos halogênios, como nós obtemos os elementos halogênios, como por exemplo o cloro, o bromo e o iodo. E agora, o que aconteceria se a gente reagisse um halogênio com o outro? Ou seja, por exemplo, reagir o cloro com o iodo. Então fiquem neste vídeo e acompanhem a nossa incrível experiência. Para iniciarmos nosso experimento, nós temos aqui um pouco de iodo sólido. Nós colocamos o iodo dentro desse pequeno frasquinho que tem um furinho na parte de baixo, e nós engatamos esse frasquinho dentro dessa mangueirinha de silicone, por onde vai passar o gás cloro que nós iremos reagir com o iodo. Aqui nós temos um quitaçato. Nós também adaptamos a mangueirinha aqui na saída lateral do quitaçato, onde irá ser adicionado os produtos que vão gerar o gás cloro. Então nós colocamos aqui esse apoio, suporte universal. Colocamos um tubo de ensaio posicionado nessa garra do suporte universal. Então, nós colocamos essa ampola com o iodo conectada à mangueirinha dentro do tubo de ensaio e adicionamos esse composto chamado tricloreto isocianúrico no interior do nosso quitaçato. Colocamos aqui dentro do quitaçato uma certa quantidade do composto tricloreto isocianúrico e logo em seguida nós adicionamos uma solução de ácido clorídrico a esse composto, e eles reagem então produzindo gás cloro, que é um gás de cor amarelada. E nós podemos ver que imediatamente quando o gás cloro percorre a mangueirinha e entra em contato com o iodo dentro da ampola, ele já começa a reagir formando o composto monocloreto de iodo, que é um líquido de cor marrom avermelhado bem intensa. Então nós temos uma reação química imediata entre os dois elementos químicos, entre o gás cloro e o iodo sólido, produzindo o monocloreto de iodo, que é um composto líquido. Mas a reação química não para por aqui, porque o monocloreto de iodo formado, ele ainda pode reagir com excesso de gás cloro, formando um outro cloreto de iodo, que é o tricloreto de iodo, que tem a fórmula química ICl3 ou I2Cl6, já que ele tem uma estrutura dimérica, formada por 2 átomos de iodo e 6 átomos de cloro ligados. O tricloreto de iodo, diferentemente do monocloreto de iodo, ele é um composto sólido à temperatura ambiente e ele tem essa cor amarelo-laranja bem intensa, bem vívida. E é um composto que produz vapores extremamente irritantes, e ele é um forte agente oxidante e hidrolisa em água, liberando ácidos perigosos. Então, por isso, esses compostos devem ser tratados com muito cuidado, porque são bastante tóxicos e irritantes e podem causar graves lesões em contato com a pele ou com as vias aéreas. Estes são compostos chamados de interhalogênios, porque são formados pela reação química entre dois elementos químicos da família dos halogênios, no caso, o cloro e o iodo. Então aqui nós já temos o tricloreto de iodo completamente formado, então nós vamos raspar a lateral do tubo de ensaio com esse bastão de vidro para podermos obter esse composto sólido. Então passamos um pouquinho mais de gás cloro para garantir que todo o monocloreto remanescente se transforme no tricloreto. Então nós obtemos aqui o nosso tricloreto de iodo. Nós obtivemos inicialmente o monocloreto de iodo líquido de cor marrom escura, e agora nós obtemos esse sólido amarelo-laranja, que é o tricloreto de iodo. E aqui nós temos os nossos dois compostos preparados para comparação, o monocloreto de iodo e o tricloreto de iodo. Então, como vocês já devem ter visto nesse vídeo, nós preparamos o gás cloro pela reação do tricloreto isocianúrico com o ácido clorídrico dentro do quitaçato, e aí essa reação produz o gás cloro, e nós conduzimos esse gás cloro através de uma mangueirinha até um frasco contendo uma certa quantidade de iodo sólido. E imediatamente quando esses dois elementos químicos se encontram, eles já reagem entre si, produzindo os compostos que são cloretos de iodo. Primeiro, nós temos a reação química entre o cloro, que é um gás esverdeado, com o iodo, que é um sólido cinza arroxeado, e a reação entre eles produz o monocloreto de iodo, que é um líquido marrom. Ou seja,
A reação química entre um gás, que é o cloro, e um sólido, que é o iodo, produz um líquido. O monocloreto de iodo, ele é um composto formado por 2 halogênios e a temperatura ambiente ele é um líquido que tem um odor bastante irritante, ele tem uma cor bem escura e ele também produz vapores marrons quando aquecido. E esse composto, ele é líquido, mesmo depois dele ter se formado, se a gente continuar passando gás cloro por esse líquido, ele vai continuar reagindo formando um outro cloreto de iodo, que é o tricloreto de iodo, que dessa vez é um composto sólido de cor laranja bem intensa. Então, o que nós vemos é a primeira reação entre o cloro e o iodo, formando um líquido marrom, que é o monocloreto de iodo, e em seguida esse monocloreto de iodo continua reagindo com gás cloro, formando o tricloreto de iodo. O monocloreto de iodo é uma molécula simples, formada basicamente por um átomo de iodo ligado a um átomo de cloro, enquanto o tricloreto de iodo ele tem uma estrutura mais complexa. Ele é uma estrutura dímera, ou seja, 2 moléculas de ICl3 se juntam formando uma molécula de I2Cl6, que é uma substância que ela viola a regra do octeto. Ela é uma molécula que ela ultrapassa a regra do octeto. As ligações entre o cloro e o iodo, no caso, fazem com que o iodo tenha mais de 8 elétrons na última camada. Qualquer dia eu posso gravar um vídeo interessante sobre isso. E então, o tricloreto de iodo ele é um sólido laranja fortemente oxidante. Ele pode explodir em contato com alguns compostos orgânicos e ele tem um odor muito irritante. Ele simplesmente causa queimaduras graves nas vias aéreas. Então eu preparei todos esses compostos num lugar bem arejado, num ambiente exposto, para evitar que esses vapores se acumulem, porque poderia ser muito perigoso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a vocês que inscrevam-se neste canal. Acessem também meu site, que também se chama Nerd da Química, minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!